Falar de negro é querer levar paulada. Qualquer coisa que você fala, mesmo que você queira falar bem, você precisa tomar muito cuidado, porque o outro pega o que você está falando, distorce tudo e bate em você. Eu me sinto assim, Sim. pelo menos. Você se sente assim ou não? Não, sim, eu acho que tem uma. Tanto que tem dentro que tem até um aparato conceitual para isso. É o local de fala. Você tem que identificar todo momento que você está falando de um lugar, de determinada perspectiva, para não roubar o lugar do negro do protagonismo da sua história. Então, eu não posso dar minha opinião, porque a minha opinião vale menos do que a dele, porque eu não vivi o que ele viveu. Né? Não importa se eu tenho, por exemplo, leituras ou opiniões que olham de longe, podem compor um outro olhar sobre aquilo, enriquecer aquele debate, aquela discussão, trazer uma nova perspectiva, fazer ele próprio pensar sobre isso, porque eu estaria roubando o local de fala dele e isso seria uma atitude racista, que eu acho que é um conceito ridículo. Ou, por exemplo, também tem o apropriação cultural. É uma ideia equivocada, mas é que a cultura ela tem um contexto onde ela acontece. E se você tira desse contexto, principalmente para um fim capitalista de ganho, você estaria empobrecendo essa cultura. Ou se você até desloca no sentido de, eu já vi pessoas falando assim, brancos não podem ouvir reggae, porque o reggae pertence à cultura negra. E se você ouvir reggae, você não tem, entre aspas, autorização para ouvir reggae. Eu já ouvi isso. Ou assim, ou branco não pode usar cabelo dread, porque dread também vem da cultura negra. Então, se você usar isso, você está apropriando. Então, essa é a ideia. Como se a cultura, como se ela não se mesclasse, que ela se mescla o tempo inteiro. Isso que é cultura. É a mescla constante. É uma ideia de que existe uma cultura genuína, absoluta, e que ela não pode se misturar. Como ontem a gente estava discutindo na PUC, a África foi profundamente influenciada pelos árabes. A cultura negra é profundamente influenciada pela cultura árabe. O Brasil é um verdadeiro caldeirão, né, de misturas. E essa é a nossa riqueza. E isso faz parte da nossa riqueza, né? Agora, por exemplo, isso que você está falando aí, então, de apropriação cultural, então vamos viver em total segregacionismo. Né? Exatamente. Você não pode nada. É um lugar que vem para excluir o outro. Então, por exemplo, muitas pessoas falam assim, como pode um branco falando de escravidão? Então, o que eles querem? Eles querem tirar o branco, colocar o negro. Mas por que não coloca os dois para conversar? Por que eles não podem coabitar? Por que a gente não dá 5 minutos para um e 5 minutos para o outro, em vez de dar 10 minutos para um dos dois? Então, essa ideia de diversidade, ela parece muito não como uma coisa que vai agregar, mas como uma substituição, o que reproduz a mesma ideia de exclusão do dominante. Você acha que o Spielberg estava no local de fala dele para fazer esse filme? Além do filme, eu leio Wikipedia, eu assisto a entrevista dos artistas e tudo mais. E na época, uma das discussões, que a Whoopi Goldberg, ela deu uma entrevista falando que na época o filme não ganhou os Oscars, né, as nomeações e não ganhou as premiações que podia ganhar por conta dessa história, por conta de como o homem branco se meteu a falar sobre esse problema dos negros e da escravidão e tudo mais. O que você está falando é relevante, muita gente deve pensar assim. Me cai como uma surpresa. Eu acho que se alguém está falando sobre isso, que bom, está levando luz a alguma coisa que estava na escuridão. E que bom, se ele é branco, amarelo, verde, de qualquer cor que ele seja, que bom que ele trouxe consciência a alguma coisa que estava esquecido. Agora não, mas tem muita gente que pensa sobre isso. Você está mexendo, está falando da minha vida, você está falando da minha seara, você está falando das minhas coisas que você não entende. Né? Então, fala você, né? E aí, o que acontece? O você não tem força, energia, ou capacidade, ou inteligência, ou sei lá o quê, para poder falar. Não, eu concordo, sim, quer dizer, sabe, e também eu acho que é maravilhoso ter esse movimento de reconhecimento, digamos assim, entre aspas, da outra parte. Quer dizer, assim, vem uma pessoa que se valeu, né, uma pessoa branca, tudo bem, ele é judeu, tem toda uma história de antissemitismo, mas enfim, uma pessoa branca que não teria que passar por esses percalços todos do racismo, que não seria jogada de escanteio pela sociedade, né, não seria escanteada a vida inteira por isso, sabe? Deveria falar, vou denunciar isso, sabe? Eu vou falar o que isso acontece, eu vou falar que a polícia tá ali para bater no negro, eu vou falar que o poder funciona para oprimir a minoria, não para proteger a coletividade como um todo, mas para proteger uma parte dela, que é o poder na sua manutenção. E aí o cara vira é um branco se metendo a falar de, pera lá, então por que você fez o filme? Aí eu perguntaria pro elenco negro, né?
Então por que vocês fizeram um filme, já que vocês pensam assim? Foi por dinheiro? Então você é um mercenário? Quer dizer, entendeu? Pô, então não pode falar E pode nada. atribuir a essa questão mesmo, de falar, está fazendo isso por conta de dinheiro, você está querendo fazer isso para se promover, você não entende disso. E é curioso, porque também a gente falou a última vez, no nosso último bate-papo, foi sobre a Cidade de Deus. O cara que fez a Cidade de Deus, ele também não nasceu no morro e ele não entende disso. Ele está se apropriando. Então, todos os grandes diretores de cinema, eles deveriam ficar falando, então, da vida deles ou de coisas muito congêneres, muito próximas a eles, para não cair nessa impropriedade. Então, mas é isso que a gente estava falando no começo, que eu virei e falei assim, mas eu acho que essa história, ela poderia se estender aos outros ambientes, que ela tem uma coisa de universal. E eu acho que essa que é a riqueza desse filme, sabe? Não é só um filme que fala de racismo, é um filme que fala sobre como um homem que pode ser extremamente autoritário com uma mulher se ajoelha aos pés da outra, que é sedutora. Eu acho que o filme ele fala de relações humanas, além de relações sociais, raciais, sabe? Eu acho que essa é a riqueza desse filme também. Eu acho que isso que é legal, é encontrar esse universal, senão a gente fica nichando, sabe? E aí fica uma coisa que não conversa. E aí não faz o menor sentido. Aí você fica no grupinho daqui, eu fico no grupinho dali, né? Eu posso falar da minha geração, você fala da sua, nós podemos falar de brancos, mas a gente não pode falar de mulheres, entendeu? E aí? Como é que eu escrevo, então, num filme uma personagem feminina, uma mulher? Eu não posso escrever? Como é que eu coloco um índio num filme, um negro num filme, um estrangeiro num filme? Quer dizer, aí não faz o menor sentido. Aí eu acho que, entendeu, sabe, se a arte não é capaz de expressar aquilo que é de universal, eu acho que ela fica uma coisa supérflua. Porque quem é que tem esse tipo de discurso? Nós estamos em 2022. Hoje em dia, eu acho que cada vez mais as pessoas... Eu acho, né? Pode ser que eu esteja muito equivocado. Teve uma vez que eu estava falando assim, eu lembro que você me falou, não, mas calma lá, tem as igrejas, tem as instituições. A gente que não sabe, talvez a gente viva numa bolha que acha que está muito integrativa, acolhedora e etc. Né? Mas talvez existe muita gente com essa mentalidade fechada ainda e que queira preservar seus espaços e até aproveita para militar em torno dessas coisas para poder ganhar atenção, ganhar votos e ganhar validação frente a seus grupos. O que você acha? Que nós vivemos numa bolha e o pessoal é muito mais cabeça dura do que a gente imagina? Eu acho que sim. Eu acho que esse exercício que a gente faz do diálogo é uma coisa muito rara de ter, sabe? Eu acho que boa parte das pessoas só vão confirmar a própria opinião ou os próprios sentimentos ressentidos e acaba transformando isso num discurso autoritário e num discurso de ódio, num discurso paranoico que quer controlar e dominar tudo à sua volta, entende? Eu acho que a política se tornou isso de uns tempos para cá, sabe? Você se consciente política, você ser um chato que enche o saco de todo mundo e busca uma pureza. Eu acho que a nossa fala sociedade da sua realidade só e bate o martelo. Alguma coisa assim? Isso, e aí ele vira o bastião da realidade dele e tudo que pode ou não ser dito sobre isso, porque ele é um defensor dessa pureza. Ele não assume outros pontos de vista. E claro que muita gente usa disso para se promover. É só ligar a televisão que a gente vê isso à torta direita. É curioso, porque ultimamente eu estou fazendo um esforço, eu comigo mesmo, de tentar explicar o que a gente faz aqui no nosso bate-papo, né, no análise de obras. E eu tenho uma ideia de que esse processo, para mim, pelo menos, acho que acredito que para você, em alguma medida, é um processo de autoconhecimento, porque a gente expõe nossos pontos de vista, né, e a gente procura conversar, mesmo num diálogo. Sim, claro. E isso me faz melhor. Então, na medida que eu procuro entender outros pontos de vista, né, tentar enxergar os pontos cegos do que eu não estou vendo, eu estou me ampliando. E uma das formas de fazer isso é joga para fora, é tipo um expurgo. Eu jogo para fora o que eu sinto, o que eu penso. Se eu penso quadrado, você fala, não, mas não é tão quadrado, é meio triângulo. Aí eu falo, não, é verdade, né? Então é meio ao contrário do que talvez a gente falou que esse pessoal está fazendo. Esse pessoal está querendo falar sua realidade, né? Então no sistema político talvez a pessoa fala só da verdade dela, ou só da religião dela, só das crenças dela, e martela, ela não quer ouvir o outro. São movimentos diferentes, né? O movimento de me convence, então, me dê bons argumentos para me convencer, porque eu me sinto nessa posição. Se você me der bons argumentos, eu aceito qualquer coisa, mas você tem que me convencer. Mas eu estou disposto
disposto a ser convencido. Agora, se o outro não quer nada, ele já é o dono da verdade, ele não quer convencer nada, ele quer convencer os outros da realidade dele, é só um caminho único, aí não tem jeito, né? Você acha? Não, concordo. Por isso que tem esse conceito absurdo que é o local de fala, né? Tipo, onde você pode falar, com quem você pode falar, sobre o que você pode falar. Que na verdade, não é um local de fala, é um lugar de calar o outro. Essa é a utilidade desse conceito.